Boa noite, pessoal, graça e paz. Começar mais um dia da nossa leitura bíblica, mais um dia dos nossos 45 minutos dedicados aqui à leitura da Palavra de Deus. E eu quero te convidar para você vir participar comigo nesses próximos 45 minutos da nossa leitura. O intuito nosso, o desejo do nosso coração é de ajudar as pessoas, a inspirar as pessoas a ler a Palavra de Deus. Então você que gosta de ler a Bíblia, estou aqui normalmente de segunda a sexta, lendo a Palavra de Deus, e eu quero te convidar para você vir participar comigo desse propósito, Leitura Bíblica 2026, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para a gente começar aqui a nossa live, E como eu sempre falo, essa live vai ficar salva. Essa live você pode depois acompanhar ela, pode depois ler tranquilo na sua casa, outras oportunidades, e ainda pode compartilhar com mais pessoas. Meu amigo Evandro, tamo junto, vamos que vamos, mais um dia de leitura. Vamos ler então. Antes vamos orar, Vamos orar. Espírito Santo, obrigado, Pai, por mais um dia que nós estamos aqui. Nós te agradecemos pela nossa vida, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco. Que o Senhor possa ser direção para a gente nessa leitura. Que essa palavra, Senhor Deus, que nós vamos ler hoje possa entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e fazer a diferença. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar aqui em João capítulo 3. Nós estamos lendo o Evangelho de João. Começamos ontem, E hoje é o nosso 35º dia de leitura. 35 dias já vamos, para a leitura da Palavra de Deus. João capítulo 3 diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus então respondeu: em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo, ele já sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, então, novamente faz uma outra pergunta para Jesus. Olha só. Como pode ser isso? Ele estava com dúvida, E aí Jesus responde para ele, e ela: como assim? Como pode ser isso? Jesus então respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha o ponto que Jesus chegou em Nicodemos, Nicodemos, uma pessoa
de instrução, uma pessoa inteligentíssima que conhecia, né, a palavra de Deus. E aí Jesus indaga ele: ué, mas se você não sabe das coisas terrestres, como você vai saber das coisas celestiais? Versículo 13: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Olha o que Jesus fala para eles: o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que fosse condenado, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todos aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Olha como que é o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E aí, olha só, aí continua no versículo 22. Nós estamos lendo capítulo 3 de João, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judeia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. João, profeta João Batista, estava feliz com o que estava acontecendo com Jesus Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse versículo aqui, que a gente às vezes fala tanto, não que ele cresça e que diminua. Está aqui, João capítulo 3, versículo 30, quando João Batista diz isso daqui. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aqueles que vêm da terra pertencem à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. João Batista conversando aqui, falando sobre a importância de nós crermos no Filho. Que Filho? O Filho de Deus. De nós crermos em Jesus Cristo e de nós não rejeitarmos Ele. Por quê? Porque nós não teremos a vida.
Quem rejeita o Filho não verá a vida. Eu preguei isso domingo falando sobre quem é o autor da vida. O autor da vida venceu a morte, que se chama Jesus Cristo. E aí eu fiz a seguinte pergunta: quem é o autor da sua vida? Quem é o autor da sua vida? João capítulo 4. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Ela perguntando para Jesus. E aí Jesus vai e responde: todo aquele que beber desta água tornará versículo 3, vamos lá. E Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para que jorre para a vida eterna. Jesus estava falando da importância daquela mulher, da mulher samaritana, beber da água que ele tinha, que Jesus tinha. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui tirar a água do poço. Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão eu dizer que não tens marido, pois você já teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vê os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus disse: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação ela vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus disse isso daqui para adoração, para adorar Ele, para adorar a Deus em espírito e em verdade, Jesus estava falando para aquela mulher que era necessário que houvesse, em espírito, porque é aquilo que vem de dentro,
aquilo que vem de dentro para fora, mostrando ali na sua alma, e que esteja com o coração disposto, porque Deus não quer simplesmente a nossa adoração espontânea, Ele está mais preocupado com o nosso coração. E quando Ele fala sobre verdade, é porque é em espírito e em verdade. E verdade é que realmente seja uma verdade nossa a adoração. Que as pessoas, ao ver a gente adorando, por exemplo, não possa simplesmente ser da boca para fora, para a gente fazer uma apresentação, para a gente expor a nossa adoração. Jesus, Ele quer uma adoração verdadeira. Versículo 25. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando Ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesta altura chegam os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Ou seja, ela correu lá na cidade e falou falou o que Jesus tinha dito sobre a vida dela. E aí ela vai e pergunta: será que esse então é o que a gente espera? Será que esse é o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogam: Rabi, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Porque os discípulos tinham saído para ir comprar comida. E deixou Jesus sozinho ali no poço. Aí Jesus continua: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Olha a importância, gente. Quando nós contamos um testemunho, esse testemunho pode atingir pessoas que a gente nem imagina. Atingir no modo de dizer, né? Alcançar pessoas que a gente nem imagina. Então, quando nós recebemos uma bênção de Deus, né? Quando nós recebemos um milagre, ele precisa ser compartilhado para que possa chegar em mais pessoas e a glória do Senhor possa ser, né, expandida, que o Senhor possa ser glorificado com isso. Versículo 40. Vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Versículo 43. 2 dias depois, partiu dali para a Galiléia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido. Uma vez mais Jesus foi a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Jesus então disse:
Se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu então Jesus: Vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na palavra de Jesus. Ele acreditou naquilo que Jesus tinha dito. Então, se Jesus falou, nós precisamos acreditar. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro dos seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele a que horas seu filho se achara melhor, disseram: Ontem, às 7ª, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: Teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, olha só, o livro de João aponta 7 milagres, que na minha versão fala sinal miraculoso, mas é a mesma coisa que milagres. 7 principais milagres de Jesus. O primeiro, ele já falou que foi transformar água em vinho. O segundo, a cura desse oficial do rei aqui. Então nós lemos aqui agora capítulo 3 e 4 de João. Hoje é só isso aqui. Agora nós vamos lá para Êxodo, terminar a nossa história. Eu sei que o evangelho é muito bom, só que o nosso objetivo aqui é ler um pouco de cada, né? E você vai vendo que vai interligando várias histórias, principalmente quando a gente vai para Salmos. Nós estamos em Êxodo 28. Êxodo já está quase acabando, porque Êxodo tem 40 capítulos. Nós já passamos da metade. A paz, meu amigo Silva. Maravilha. Silva Ferreira. Olha só, vamos Êxodo capítulo 28. Êxodo é um pouco complicado de ler, um pouco chatinho, mas é muito importante também para o nosso entendimento. Nós vamos ler agora sobre as vestes sacerdotais. Senhor Deus estava dando instruções para Moisés acerca da construção do tabernáculo. Ontem nós lemos o que teria que ter no tabernáculo, as tábuas, o véu, sobre o propiciatório, o ofertório, né? E lemos sobre o altar dos holocaustos, o átrio do tabernáculo, como que deveria ser o azeite, muita informação. Agora nós vamos falar sobre as vestes sacerdotais no capítulo 28. Depois de quê? Depois de todas aquelas coisas que foi dito antes que o Senhor Deus tinha passado para Moisés, depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para mim administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Arão tinha 3 filhos, né? Nadab e Abiú e 4 filhos, né? Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que administre o ofício sacerdotal. Estas são as vestes que farão: um peitoral, uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão essas vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de que me administrem o ofício sacerdotal. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal.
de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Gente, essa estofa sacerdotal, ela é como se fosse aquela batina do padre. Aquilo lá, né, aquela veste assim, que põe aqueles negócios aqui assim, ó, né, dos dois lados, chama estofa sacerdotal. Estola, quer dizer, estola sacerdotal. Terá as duas ombreiras que se unam às duas pontas e assim unirá. As ombreiras é isso, ó. Igual os padres usam. O cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, formando com ela uma só peça de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, segundo a ordem do seu nascimento, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra. Conforme obra de lapidador, como gravura de selos gravarás essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro. Obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra da estola sacerdotal, o farás de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Eu não sei se você já viu uma réplica dessa roupa sacerdotal, mas bem aqui assim, ó, no peito, tem as pedras. Então era as pedras aqui formando as 12 tribos de Israel. E quando ele fala sobre essas pedras aqui, né, sárdio, topázio, carbúnculo, eram pedras preciosíssimas da época. E aí Deus falou para que fosse colocado cada uma dessas pedras para representar, né, as tribos de Israel. Olha só o que diz no versículo 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dela. Farás 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior da estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na parte dianteira, junto à costura e acima do cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola,
por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, e quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Aleluia. Versículo 30, agora. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração. O que é o Urim e Tumim? Tinha até pesquisado aqui antes. Eram objetos hebraicos que eram utilizados no Antigo Testamento e eram guardados, né, no peitoral. E era um tipo de objeto que um representava luz e o outro representava a perfeição, ou seja, a verdade. Mas era um objeto, né, hebraico. Como que eu falo para você? Era como se fosse uma medalha, como se fosse uma chapa, né, de lata da época, mas eles representavam isso daí, eles representavam a luz e a perfeição. Por quê? Porque os sacerdócios deveriam ser perfeitos e deveriam iluminar a vida das outras pessoas. Tudo isso no Antigo Testamento. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. E assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também o manto da estola sacerdotal todo de estofa azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, com uma abertura de cota de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de estofa azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas abas do manto ao redor. E entrarás sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido. Quando entrar no santuário diante do Senhor, quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com uma gravura de selo, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que sejam aceitos diante do Senhor. Tecerás a túnica quadriculada de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Também farás túnicas, cintos e tiaras para os filhos de Arão, para a glória e ornamento. Vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, estender-se-ão da cintura às coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Então o Senhor estava passando aqui para Moisés e Arão as instruções de como iria ser feito as vestes sacerdotais, o que iria carregar ali, né, no estofo, né, no peitoral ali dos sacerdotes, qual a importância de cada detalhe ali dos cintos, das lâminas de ouro, enfim. E deixou claro
que Arão seria o quê? Seria quem era responsável por administrar todo esse sacerdócio. Então agora capítulo 29, como que vai ser a consagração, né? A consagração desses sacerdotes, e a Bíblia vai falar. Isto é o que lhes farás para os consagrar, para que me administrem um sacerdócio. 2 pontos. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Então, ou seja, o Senhor estava falando para Moisés, Moisés, você prepara isso daqui, prepara esses novilhos, prepara esses carneiros da seguinte forma, e aí, a hora que tiver preparado isso daqui, você vai chamar Arão, vai chamar os seus filhos, né, os filhos de Arão, e lava eles ali na porta do templo. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto da estola sacerdotal e da estola sacerdotal mesma e do peitoral, e lhe cingirás a estola sacerdotal com o seu cinto de obra esmerada. E a mitra porás sobre a tua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e os vestirás de túnicas. Então primeiro foi com Arão e depois seria quem? Os filhos. E os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramará à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redendo do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, o seu couro e o seu excremento, queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Degolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e os espargirás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor. Cheiro suave. Oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o polegar das suas mãos direitas, e sobre o polegar dos seus pés direitos. O resto do sangue espargirás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. Assim ele será santificado, e as suas vestes, também os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Então olha aqui a importância que Deus está falando para Arão, para Moisés, né? Como será a santificação. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas,
o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver neles e a coxa direita. Este é o carneiro da consagração. Do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor, tomarás um pão, um bolo de pão azeitado e um coscorão. Tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, se oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar, sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro da consagração que for de Arão e de seus filhos. Isto será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo da parte dos filhos de Israel. E a oferta alçada que dos seus sacrifícios pacíficos os filhos de Israel farão ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para nelas serem ungidos e consagrados. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Comerão das coisas com quem for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas delas o estranho não comerá, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne de consagração ou do pão, até pela manhã, o que sobrar queimarás no fogo. Não se comerá, porque é santo. Beleza, beleza, valeu demais. Deus abençoe aí. Amanhã nós estamos aqui de volta, hein? Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, como oferta pelo pecado para as expiações. Purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. Então o altar será santíssimo, e tudo que tocar o altar será santo. Então Deus falando aqui com Moisés, e aí ele falando da importância da consagração, né, de como ia ser consagrado os sacerdotes. E aí já viu aquela expressão quando a gente fala assim, não, o altar, né, o altar ali da igreja, o altar do Senhor ali está consagrado, é por conta disso aqui, ó, por conta dessa referência aqui, ó, que quando ele fazia isso daqui para a consagração dos sacerdotes, então o altar será santíssimo e tudo que tocar o altar será santo. Então, quando nós estivermos em consagração, que é uma consagração diferente dessa época aqui, que dia que a gente consagra hoje? É jejum e oração. É se retendo das coisas do mundo e tendo tempo de dedicação somente com Deus. Quando nós vamos para a consagração, consagração de quê? Consagração da nossa vida, né? Deixando de fazer as coisas e se consagrando para Deus. Então, o altar também se torna santo. Qual altar, gente? O altar nosso. O altar da nossa vida, da nossa história, do nosso coração. Nós somos um altar para o Senhor. Tá bom? Você pode fazer um altar em casa
pode fazer um altar, que a gente fala altar, não é um altar, um cantinho para você colocar imagens, colocar ali, não, vou colocar uma Bíblia ali no pedestal, vai ser um altar. Não, hoje é no sentido figurado. Quando a gente fala, eu prego muito sobre isso, eu falo, estabeleça um altar de adoração na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Mas o que é? É você preparar um ambiente, esquecer, como eu estou aqui agora, eu estou num quarto fechado aqui, nesse lugar aqui hoje, nesse quarto aqui hoje, para mim, ele é um altar ao Senhor. Porque eu me preparei, eu orei antes, eu me consagrei para estar aqui hoje lendo a palavra. Só eu e Deus aqui, ó, não tem mais ninguém aqui junto comigo. Então isso é você preparar um altar na sua casa. Então, vamos terminar aqui, versículo 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar. E aí ele está falando o que vai oferecer sobre o altar. Diferente também dos nossos dias hoje no Novo Testamento, né? Mas o que tem que fazer? Naquela época, o que eles tinham que fazer? 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro à tardinha. Com um cordeiro a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tardezinha, e com ele farás oferta de cereais como com a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Gente, olha que interessante isso aqui, ó. Quando a Bíblia fala que tem que fazer isso de fora, ou seja, porque é um ambiente externo nosso, é aquilo que nós temos que preparar. E quando fizer isso, o Senhor vai vir e vai falar com o teu povo, vai falar com eles, vai falar com os filhos de Israel, e a tenda será consagrada. A tenda é aquilo que está lá dentro, ou seja, quando acontecer isso, quando a gente consagra, quando a gente entrega a oferta de adoração a Deus, o Espírito Santo vem e toma posse da nossa vida, e existe uma manifestação dessa glória na nossa vida e na vida também das outras pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque nós somos tão cheios de Deus que essa glória também alcança a vida das outras pessoas. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Aleluia! Terminamos então de ler Êxodo capítulo 29. Então hoje nós lemos Êxodo 28 e 29, esses 2 capítulos aqui, tá bom? Então agora nós vamos lá para Salmos para a gente terminar a leitura de hoje. A leitura de hoje está muito boa, né? Está interessantíssima. A gente já leu João, né? Evangelho de João, capítulo 3 e 4. Já lemos Êxodo 28 e 29. E agora vamos ler Salmos 107. Nós vamos ler os Salmos 107 e 108. Hoje vai ser só esses 2 e a gente encerra daqui a pouquinho. Ana Paula, que bom te ver aqui. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Capítulo 107 de Salmos. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul.
Alguns andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidades em que habitassem. Famintos e sedentos, e sua alma neles desfalecia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Levou-os por caminho direito à cidade que deviam habitar. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e enferro, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com o trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas aflições. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou as suas cadeias. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Loucos por causa do seu caminho de rebeldia e por causa das suas iniquidades foram afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e já chegavam às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Outros desceram ao mar em navios, comerciaram nas grandes águas. Viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Pois ele falou e se levantou um vento tempestuoso que levou as ondas. Subiram aos céus e desceram os abismos. A sua alma se derreteu em angústias. Andaram e cambalearam como ébrios. Esvaziou-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou da sua angústia. Fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas. Alegraram-se com a bonança e os levou ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e louvem-no na assembléia dos anciãos. Ele converteu rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitavam. Converteu o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Fez habitar ali os famintos e edificaram cidade para sua residência. Semearam campos e plantaram vinhas que produziram fruto abundante. Ele os abençoou, de modo que se multiplicaram muito e o seu gado não diminuiu. Então descresceram e foram abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derramou desprezo sobre os príncipes e os fez andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levantou da opressão os necessitados para um alto retiro e multiplicou as suas famílias com rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente o grande amor do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Salmos 108. Agora, olha só. Salmo 107 nós acabamos de ler e agora os Salmos 108. Preparado está o meu coração. Esse salmo é um salmo de Davi, viu? Tem alguns salmos que não são de Davi. Você sabe, a gente já falou sobre isso daqui. Esse Salmo 108 é um salmo
de Davi. Davi que escreve ele. Olha o que Davi diz. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, salmodiarei de toda. Despertai, saltério e harpa. Eu despertarei a aurora. Louvar-te-ei entre os povos. Ó Senhor, de ti cantarei entre as nações. Porque o teu amor se eleva acima dos céus, a tua fidelidade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua destra e ajuda-nos para que sejam livres os teus amados. Deus falou do seu santuário. Em triunfo repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá, o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não és tu, ó Deus, que nos rejeitaste e já não sais com os nossos exércitos? Dá-nos auxílios contra o inimigo, pois vão é o socorro da parte do homem. Em Deus alcançaremos a vitória e Ele calçará aos pés os nossos inimigos. Olha só. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Então nós lemos Salmos 108, 109. Eu não vou ler mais aqui, porque nós já chegamos nos nossos 45 minutos. Você que está participando da nossa live, é importante eu te dizer que nós estamos num projeto de leitura bíblica de 2026. Hoje é o 35º dia. São 35 dias hoje, inteira já 35 dias lendo a Bíblia em 2026. Nós não estamos aqui todos os dias, mas o dia que a gente vem para cá para ler a Bíblia, para fazer a live, nós dedicamos 45 minutos de leitura da Bíblia. E o intuito nosso é incentivar as pessoas a ler a Bíblia, a investir 45 minutos do seu tempo antes de você dormir para ler a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, nós lemos João 3 e 4, lemos Êxodo 28 e 29 e Salmos 107 e 108 em 45 minutos. E ainda conversando, dialogando, comentando um pouquinho de cada coisa, de cada história. Dá para a gente comentar? Dá muito. Mas o intuito nosso é gastar 45 minutos. Então amanhã, por volta de 10 e 15, eu quero estar aqui novamente para ler a palavra de Deus. Eu quero te convidar. Venha participar comigo, coloca o seu despertador aí no seu relógio. Venha ler a palavra de Deus. Gente, são 35 dias hoje completou de leitura bíblica. Nesses 35 dias, nós já lemos Gênesis completo. Nós estamos quase acabando, falta 10 capítulos de Êxodo para acabar. Nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas e já começamos João e já estamos mais da metade do livro de Salmos. Isso em 35 dias. Olha que incrível isso. É para glorificar a Deus mesmo, porque Deus é que faz essas coisas com a gente. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós passamos de leitura. Eu te peço para que o Senhor possa abençoar a cada um que entrou nessa live, cada um que está aqui ao vivo ainda. Que essa palavra, Deus, possa entrar no nosso coração, possa entrar na nossa vida, na nossa mente e nos livrar de todo mal, de todo pecado, porque nós precisamos colocar essa palavra em prática na nossa vida todos os dias. Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos por aqui.
vai ficar salva essa live. Vai lá, comenta, deixa um comentário, ajuda a expandir a live e chamar mais pessoas. Um abraço.